Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para mais um comentário bíblico, né? Desde já eu quero desejar que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua vida, que me ouve, que me assiste, né? Neste vídeo eu quero falar a respeito de um grande homem de Deus, que é o apóstolo Pedro. Eu quero falar sobre a restauração do apóstolo Pedro, né? Eu quero mostrar o ponto que Jesus restaura a vida do apóstolo Pedro. E eu acho bastante interessante esse contexto, bastante interessante esta história, porque Pedro representa nós hoje, né? Porque Pedro era de um temperamento sanguíneo, né? Pedro, na mesma hora que ele tinha a capacidade de estar com a sua vida espiritual lá em cima, Pedro também descia lá embaixo. Pedro era um homem inconstante, né? Então representa muito nós aqui nos nossos dias, mas a Bíblia nos mostra que mesmo com as suas fragilidades, o Senhor Jesus Cristo não abriu mão da vida do apóstolo Pedro. E o texto que eu quero pegar por base aqui está no Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo de número 15. Diz assim a palavra: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta os meus cordeiros. Esta é uma passagem bastante conhecida, mas tem algo que eu quero mostrar para você aqui dentro do original, que eu acredito que vai chamar a sua atenção. Então fica comigo aí até o final, né, para que nós possamos aprendermos junto aqui a palavra de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a restauração da vida do apóstolo Pedro, né? Pois bem, nós sabemos que o nome Pedro vem de Petros. Petrus é oriundo do latim. Petrus, embora tenha raiz também associada ao grego, que é Petros, né? Então, e que vem também do aramaico. Então, o nome de Pedro já indica como Jesus havia mudado, né? Que é um fragmento de pedra pequena. E é sobre esse Pedro que causou muita polêmica que eu quero falar aqui neste vídeo, né? Pois bem, nós sabemos que Pedro nega Jesus 3 vezes. E eu acho interessante denotar aqui essa marcação, né, de negação, porque isso é fundamental na restauração na vida do apóstolo. Está registrado em Mateus capítulo 26 e o versículo 70, quando a primeira criada sai e interroga Pedro, né, que ele conhecia Jesus. No versículo 70, Pedro diz assim: Eu não sei o que dizes. Quando a mulher fala, a criada sai e fala que Pedro conhecia Jesus, vem a primeira negação. Pedro diz para aquela criada: Eu não sei o que dizes. E no mesmo livro, no Mateus capítulo 26, o versículo 72, a Bíblia diz que sai outra criada, não a mesma, sai outra criada, né? E ela interroga também a Pedro, dizendo-se que ele conhecia Jesus. Então Pedro, olha para você ver, faz outra afirmação: negou com juramento: não conheço tal homem. Presta atenção que no versículo 70, a primeira negação, Pedro usa a expressão: eu não sei o que você está dizendo. Para a segunda criada, Pedro aumenta, Pedro faz um juramento. Segundo o juramento, Pedro afirma: não conheço tal homem. E no versículo 74, Pedro vai mais além. Pedro diz assim: então começou ele a praguejar.
e a jurar: não conheço tal homem. Então, eu vos convido, se você tiver uma Bíblia em casa, abra aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e o versículo 70. Porque, embora as perguntas sejam semelhantes, mas há em cada negação um ponto. E isso faz grande diferença lá na frente. Para a primeira criada, Pedro diz: eu não sei do que você está falando. Para a segunda criada, Pedro jura que não conhece tal homem. E na terceira negação, Pedro começa a espraguejar e a jurar, né, dizendo que não conhece Jesus. Então aqui está o ponto da negação. E é muito importante nós entendermos esse ponto, porque nós vamos entender o ponto da restauração. Nós sabemos que para que haja arrependimento sincero, é preciso duas coisas. É preciso lágrimas e é preciso tristeza. Isso é bíblico. Olha aqui o que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10, Paulo diz assim, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então presta atenção, quando Pedro nega Jesus aqui por 3 vezes e veementemente, e Jesus havia dito que ele ia negar, quando o olhar de Pedro encontra com o olhar de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Pedro sai ali do cenário e chora amargamente. Aqui está um ponto do arrependimento. Nós precisamos de 2, que é lágrimas e tristeza. Então, quando o olhar de Jesus encontra com o olhar de Pedro, Pedro chora amargamente. Mas agora vamos caminhar aqui para a regeneração. Então, por que foi necessário Jesus perguntar por 3 vezes se Pedro o amava? Porque Jesus cria o mesmo cenáculo. Se você olhar aqui em João, no Evangelho de João, quando Pedro nega aqui Jesus, você vê que nessa negação havia aqui um braseiro, havia um fogo. O fogo do pecado, os pecadores, aqueles que maldiziam Jesus, estava num braseiro. E só aqui no livro de João que a Bíblia cita essas 2 palavras, braseiro. E é quando Pedro nega Jesus e quando Jesus vem para restaurar a vida de Pedro. Porque Jesus cria o mesmo cenário que Pedro havia negado, Jesus cria o mesmo cenário aqui na praia, quando Jesus aparece para eles na praia que eles estão pescando. Então preste bem atenção, Jesus está criando o mesmo cenário. Jesus chega na beira da praia, faz um braseiro, acende um fogo, ali de manhã. Presta atenção que Jesus chega de manhã. Mas o texto diz aqui que eu li, que é o versículo 15, diz: e depois de ter jantado. Por que ter jantado? Porque Pedro nega Jesus à noite. E a restauração também começa à noite. Então isso aqui é muito importante. Por isso Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Agora, eu quero trazer para você aqui algo muito interessante, que é dentro do original, dentro do grego, que o Novo Testamento foi escrito. Olha aqui que interessante. Jesus pergunta assim no versículo 15, no capítulo 21. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Olha a primeira pergunta. Ama-me mais do que estes? Por que Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava mais do que este? Por quê?
Porque no episódio anterior, em Mateus capítulo 26, e o versículo 33 e 35, Pedro diz assim para Jesus: mas Pedro responde: ainda que todos escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizaria. E se for necessário, eu, Pedro, morreria por ti. Aqui em Mateus, no capítulo 26, versículo 33 e 35, Pedro está dizendo para Jesus que ele o amava mais do que os outros. Então, depois do fato ocorrido da negação, então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas ainda mais do que estes? Agora, algo interessante, preste atenção aqui. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A palavra usada no original aqui, no grego, é ágape. Jesus pergunta: ágape me mais do que os outros? É ágape, é amor sacrificial, amor que entrega. Sabe o que quando Pedro responde: Senhor, eu amo? A palavra amor usada por Pedro aqui, no original, é philos. No original grego, Pedro está dizendo: Senhor, eu gosto de ti. Porque Pedro usa philos e não ágape. Agora presta atenção. Sabe por que Pedro usa ágape? Porque Pedro está ferido. E nós precisamos entender que aqui é um quadro de restauração. Porque Pedro, quando Pedro nega Jesus, que Pedro foge, Pedro é do temperamento sanguíneo. E a pessoa que tem o temperamento sanguíneo, quando ele erra, a sua atitude é fugir. Ele não consegue encarar de cara a cara, tete a tete. É por isso que aqui no Evangelho de João, no Evangelho de João, quando o apóstolo Pedro diz assim: eu vou pescar, que Jesus havia dado uma ordem para Maria, no Evangelho de Marcos. Aqui no Evangelho de Marcos, Jesus dá uma ordem, quando ele ressuscita, ele fala assim, dizem aos discípulos e a Pedro que vai para a Galileia. E a Pedro. Por quê? Porque Jesus, conhecendo o temperamento de Pedro, sabendo que Pedro era sanguíneo, Jesus sabia que Pedro não ia mais encontrar com Jesus. Pedro já havia desistido do seu ministério. É por isso que Pedro diz assim, eu vou pescar. Pedro desce com os discípulos, mas Jesus demora. Então Pedro desiste da sua carreira, Pedro desiste do seu apostolado e volta à vida antiga, a vida de pescador. Então aqui é um cenário de restauração. Por isso que Jesus cria ali o braseiro. Jesus espera até anoitecer para conversar com Pedro. É bom nós lembrarmos isso. Então, dentro da primeira pergunta, no versículo 15 do capítulo 21, Jesus pergunta: Agapa mes Pedro? Pedro responde que ama Jesus, mas usando a expressão philos no original. Jesus estava perguntando: você ama-me a ponto de morrer por mim, Pedro? A segunda pergunta, no capítulo 16, Jesus torna a perguntar dizendo: Simão, filho de Jonas, ama-me? Presta atenção que na segunda pergunta, Jesus tira a expressão mais do que os outros. Jesus só usa a expressão Simão, filho de Jonas, ama-me? Aqui na segunda pergunta, Jesus torna a usar
a expressão no original é ágape, amor ágape, ágapa mesmo. E Pedro torna a responder, amo, mas dentro do original é philos. A nossa tradução em português, ela diz amo, mas no grego é tu sabes que gosto. A primeira expressão é gosto muito. Pedro responde, tu sabes que gosto muito. Aqui na segunda expressão Pedro usa, eu gosto, tu sabes que eu gosto. É philos. A palavra usada por Pedro para amor é philos. Então, como Pedro está ferido, Pedro é sanguíneo, ele não consegue olhar tete a tete, e é uma expressão, é uma atitude da pessoa sanguínea, ele não reage bem sob pressão, e é por isso que Pedro nega lá, porque ele está sob pressão, e o sanguíneo, ele é medroso, por isso Pedro foge. Mas Jesus veio para restaurar a vida de Pedro. Então, quando Jesus pergunta pela terceira vez aqui no versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristece por lhe ter dito a terceira vez. Então, aqui, dentro do original, dentro do grego, Jesus desce ao mesmo nível de Pedro. Porque aqui, dentro do original, Jesus usa a mesma expressão usada por Pedro. Jesus não usa mais a palavra ágape para amor, mas usa philos. Jesus pergunta, fila-me, Pedro? E Pedro responde, Senhor, tu sabes de tudo. Né? Então, Pedro diz assim, Simão entristece por lhe ter dito terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacentas as minhas ovelhas. Então, é interessante isso aqui, porque Jesus, para restaurar, para trazer Pedro de volta, Jesus desce ao mesmo nível de amor, para igualar com Pedro. E Pedro, quando Pedro diz, Senhor, tu sabes de tudo. Ou seja, Pedro está dizendo, Senhor, tu sabes que eu neguei. E mesmo eu tendo negando, eu te amo. E aqui há uma cura. Porque eu disse, olha aqui, eu disse que para que haja arrependimento sincero, é preciso lágrimas e tristeza. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, Pedro chora amargamente. Aqui, olha o que acontece aqui na terceira vez. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão se entristeceu. Olha aqui. Lágrimas e tristeza por lhe ter dito a terceira vez. Aqui vem o arrependimento. Aqui vem a restauração para a vida de Pedro. Olha aqui que interessante. Deus resgata, Deus desce ao lamaçal e tira Pedro e resgata uma pessoa muito importante. Isto mostra para nós que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, né? Nós temos valor para o Senhor Jesus Cristo. E eu acho aqui muito interessante, por quê? Porque Jesus mostra que ele amava Pedro verdadeiramente. Por quê? Em Lucas capítulo 5 e o versículo 10, olha que interessante, em Lucas 5:10, Jesus se dirige a palavra diretamente para Pedro e ele disse assim, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante
será pescadores de homem. É interessante que essa mesma passagem que está em Mateus capítulo 18 e Mateus capítulo 4, versículo 18, e em Marcos capítulo 1, versículo 16, os evangelhos aqui, Jesus cita André e Pedro. Mas em Lucas, Jesus se dirige diretamente a Pedro. E aqui Jesus usa a expressão pescadores de homem. De agora em diante eu vos farei pescadores de homem. Mas aqui, quando Jesus cura e restaura Pedro, Jesus fala para ele assim, ó, agora vem e segue-me. Olha o que diz aqui, João 21:19. E disse isso, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe Jesus, segue-me. Agora aqui vem um chamado ministerial na vida de Pedro, depois que ele é curado. Então, por 3 vezes, Pedro nega de forma diferente. E por 3 vezes, Pedro confessa que ama Jesus também por um modo de pergunta diferente. E eu achei muito interessante. Espero que este vídeo traga uma luz sobre a sua vida, traz um esclarecimento nas suas ideias e que o Espírito Santo possa falar no seu coração que não importa a situação que você viva, na mesma situação que você negou, na mesma situação que você deixou o seu caminho, na mesma situação que você fugiu, Deus vai criar a mesma situação para restaurar a sua vida, assim como ele fez com a vida de Pedro. Havia ali um braseiro, ali havia um fogo, havia pessoas. E Jesus cria a mesma situação para restaurar a vida de Pedro. E é assim que Deus faz com o ser humano. Não importa a situação que você está passando hoje, mas Jesus vai restaurar a sua vida e vai trazer de volta para a casa dele, porque Jesus veio buscar e salvar os que havia perdido. Deus abençoe sua vida. Fica conosco aí, semana que vem tem mais, E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre cada um de vocês, em o nome de Jesus.